E aí galera, aqui é a Gabi do GL3D e nessa série de vídeos eu estarei disponibilizando o mini curso de modelagem para RV e RA, Realidade Virtual e Realidade Aumentada, que foi realizado no evento do Patrimônio 4.0 em março de 2022. O mini curso foi todo gravado, foram quase 2 horas de duração e agora estará disponível aqui no canal do YouTube numa série de 4 vídeos. E nesse mini curso a gente mostrou um pouquinho, mas só um pouquinho mesmo, de como devem ser os modelos 3D para realidade virtual e realidade aumentada, o que é RV e RA, topologia, retopologia, mapeamento de textura, modelagem com base em nuvem de pontos e muito mais. Foi o básico mesmo, uma introdução para quem não sabe como a modelagem para essas aplicações de processamento em tempo real funciona e quer entender um pouquinho mais. E quem quiser saber mais sobre o evento do Patrimônio 4.0, onde rolou esse mini curso, eu vou deixar o link do site na descrição do vídeo. Nos anais do evento tem vários artigos interessantes sobre essa tecnologia aplicada ao patrimônio cultural. Eu vou deixar também o link do site da editora Blusher, onde você pode encontrar o livro do evento que foi publicado nesse ano de 2022 sobre essas temáticas. Não se esqueça de curtir o vídeo, se inscrever no canal, deixar um comentário e compartilhar o vídeo também se quiser, para ajudar a gente a divulgar o conteúdo. Valeu? E vamos pro primeiro vídeo. Bom dia, gente. Eu sou a Gabriela, sou arquiteta e urbanista formada pela UDESC e eu estou fazendo meu mestrado agora na linha de conservação e restauro na UFBA, né, no PPGAL, no LCAD, que é nessa área de tecnologia aplicada à arquitetura, né, e urbanismo. Então, deixa eu só compartilhar a tela aqui enquanto eu vou falando, para ir agilizando. Eu estou gravando a apresentação, se não tiver problema, daí depois a gente disponibiliza no Drive, né, para quem quiser acompanhar depois, reassistir. Me avisa aí se foi. Foi, né? Tá aparecendo. Tá. Agora sim. Tá, então a ideia desse mini curso, como a gente tem muito pouco tempo, é dar uma introdução na modelagem para realidade virtual e realidade aumentada, que como a gente vai ver são aplicações de processamento em tempo real. Então a nossa ideia é mostrar um pouco de como precisa ser feita essa modelagem, né, as características desses modelos para esse tipo de aplicação e como que a gente pode trabalhar com isso com base nos produtos fotogramétricos. É o que a gente vai ver aqui na prática, na teoria, um pouco da minha pesquisa de mestrado, né? Então, só para explicar, né, de forma rápida, a gente vai ter uma introdução teórica bem breve para a gente entender o que são essas aplicações de realidade virtual, realidade aumentada, as características dessas aplicações, né? Falar um pouquinho dos conceitos básicos de modelagem geométrica, porque nesse workflow para modelagem desse tipo de aplicação a gente tem um controle muito maior da modelagem geométrica, que normalmente a gente não tem em softwares de arquitetura como SketchUp, Revit, ArchiCAD, então a gente precisa entender um pouco dessa lógica, né, desses conceitos básicos, e explicar como que devem ser esses modelos, né, para aplicações de realidade virtual e aumentada. Aí depois a gente tem uma atividade prática. O primeiro workflow a gente acabou tirando a parte prática aqui do mini curso por questões de tempo, mas eu vou mostrar como que ele funciona, o que precisa ser feito e vocês podem realizar depois. Talvez vocês escutem um avião passando aqui, porque eu moro perto do aeroporto, mas acho que não vai atrapalhar. E depois a gente vai modelar, então, do zero, realizar, né, a modelagem de uma geometria que eu selecionei no Blender com base na nuvem de pontos. Então, a ideia é gerar modelos otimizados para aplicações de RV e RA com base em nuvem de pontos, que são produtos de fotogrametria ou de laser scanning. E depois texturizar e finalizar esse modelo, né, exportar para a aplicação. Então, a gente vai utilizar o Blender, que é um software gratuito e open source, de modelagem geométrica. Não só de modelagem, gente, ele faz muita coisa. Modelagem, animação, render, ele faz, assim, um pouco de tudo, né? Ele atira pra tudo que é lado. E ele é muito bom, porque ele é gratuito e tem muito plugin, muita gente desenvolvendo e participando do desenvolvimento do Blender. Então, a gente consegue achar solução para muita coisa, né? E o Point Cloud Visualizer, que é o plugin para importar a nuvem de pontos e poder trabalhar com ela de forma mais fácil, que a gente vai ver. Então, começando essa parte de introdução teórica, né, da realidade virtual e aumentada. Eu trouxe aqui uma imagem só para a gente entender que essa questão essas nomenclaturas, né, realidade, virtualidade, na verdade são conceitos bem antigos, porque a gente fala de realidade virtual e aumentada, a gente pensa, nossa, é uma tecnologia de ponta que surgiu recentemente, mas na verdade não é.
essa ideia de ambientes virtuais interativos, né, que são a base desses tipos de aplicações, eles já vêm sendo estudados e pesquisados há muito tempo, desde 1900 e pouco, 1950, 60. O que acontece é que à medida que a tecnologia vai evoluindo, né, a gente tem um avanço e uma popularização desse tipo de aplicação. Então, desde 1956, 1968, a gente já tem algumas aplicações que buscam essa ideia de imersão do usuário no ambiente virtual. Então, eu trouxe aqui o esquema do Milgram, que ele apresenta essa relação entre realidade e virtualidade. Eu atualizei esse esquema, que é uma das contribuições que eu trago na minha dissertação, que explica os diferentes tipos de realidade e virtualidade que a gente tem hoje em dia. Então, de um lado, a gente tem o nosso ambiente real, né, a nossa realidade, e do outro lado, a gente tem um ambiente virtual. Tudo que mistura real e virtual, a gente chama de realidade mista. E a gente tem vários tipos de realidade mista, como a realidade aumentada, e depois, aqui no extremo do ambiente virtual, a gente tem a realidade virtual. Então, a diferença maior é que a realidade virtual, ela trata única e exclusivamente de ambientes virtuais. Eles podem ser realistas, né, absurdamente realistas, fotorrealistas, mas são ambientes única e exclusivamente virtuais. E a realidade mista, a gente tem essa mistura dos dois. E depois a gente tem, né, outros tipos que a gente vai ver cada um mais detalhado. Então, a realidade aumentada, acho que todo mundo conhece, né? A gente tem a inserção de objetos digitais no mundo real através de dispositivos. A gente consegue, através do dispositivo móvel, visualizar aquele objeto. A gente enriquece o mundo físico, nossa realidade, com objetos gerados virtualmente. Deixa eu permitir aqui. Nós temos a realidade diminuída, que seria o contrário da realidade aumentada. Ao invés de aumentar a nossa realidade, a gente vai excluir alguns objetos. Claro que isso é feito, né, de forma com aplicativos programados, né, qualquer coisa que a gente consegue excluir, mas a gente diminui a nossa realidade através da exclusão de objetos, né? É uma técnica bem comum na área cinematográfica. A gente tem a virtualidade aumentada, que seriam ambientes virtuais, onde a gente tem a inserção de, por exemplo, usuários que são objetos virtuais, mas eles estão sendo escaneados em tempo real. Então, à medida que a pessoa vai se movimentando no mundo real, né, em tempo real, essa pessoa vai sendo escaneada e ela interage no ambiente virtual. Então, a gente tem, de certa forma, uma mescla, né, de real e virtual. E a virtualidade pervasiva, que seria similar à realidade virtual. A gente tem um ambiente virtual, a gente tem equipamentos de imersão, mas a gente também tem objetos que estão presentes tanto no mundo físico, tanto na nossa realidade, quanto no ambiente virtual, e a gente consegue interagir simultaneamente. A gente interage com aquele objeto no nosso mundo e, ao mesmo tempo, está interagindo com ele no ambiente virtual. Então, a gente também tem essa realidade mista, né? Essa mistura. E a hiperrealidade, que seria uma mistura de real e virtual, já incluindo inteligência artificial, né, inteligência humana. Então, a gente tem aqui uma mescla, né, disso tudo. O usuário pode interagir com essas formas de vidas artificiais, com essa interface sobreposta, né, visualizada em cima da nossa realidade. E a realidade cruzada, que seria, de forma resumida, a internet das coisas, os dispositivos inteligentes, onde a gente interage ali com um aplicativo que, de certa forma, é um ambiente virtual, né? Uma aplicação virtual, e a gente tem uma reação no nosso mundo. Então, eu aperto ali no meu dispositivo que eu quero que a minha luz apague, e a minha luz no ambiente físico, ela apaga. Então, a gente tem uma interação, né? Entre real e virtual. Entre real e virtual, certo. E aí, a virtualidade ubíqua, que, na verdade, seria mais um conceito acadêmico, por enquanto, onde a gente tem uma integração tão completa e complexa do virtual e real, que o virtual ele passa a ser real, ele passa a fazer parte da nossa realidade, a gente não diferencia mais o que é de fato real e virtual, mas isso é algo ainda um pouco conceitual e utópico, né? Em relação à realidade virtual, que é o foco da minha pesquisa de mestrado, a gente geralmente associa a realidade virtual com aplicações imersivas, né, com equipamentos imersivos, mas na verdade a realidade virtual ela não é só isso, né? Ela tem características em comum que definem sistemas de RV. Existe uma diferença na literatura entre autores sobre o que é e o que não é realidade virtual, mas existem características em comum entre essas definições.
Os ambientes de realidade virtual eles precisam ser tridimensionais, já que eles buscam representar a nossa realidade, né? A nossa realidade é 3D, então os ambientes têm que ser tridimensionais também. Eles têm que ser interativos, assim como a nossa realidade é interativa. Eles precisam buscar o máximo de imersividade possível, porque na nossa realidade a gente está reagindo aos estímulos do nosso ambiente, né? Aos 5 sentidos. A gente reage ao nosso ambiente e as aplicações de realidade virtual elas buscam fazer com que a gente reaja aos estímulos do ambiente virtual. E nisso entram os equipamentos de imersão, né, como óculos, capacete, luvas, para que a gente consiga ter essa imersão, essa sensação de presença no ambiente virtual. E a presença que está relacionada é a experiência do usuário no ambiente virtual. Porque muitas vezes eu posso ter uma aplicação com equipamentos imersivos super fotorrealista, mas eu não me senti presente naquele ambiente. Aquela experiência não está sendo real para mim, então, né, essa experiência ela também conta, ela também é importante. Uma questão importante, então, nos sistemas de realidade virtual, não só de realidade virtual, de realidade aumentada, em todos aqueles outros que a gente viu, é o tempo de reação do sistema, que a gente chama de latência. Então, eu tenho o meu ambiente virtual, eu executo uma ação através de um controle, de um dispositivo, e o meu ambiente devolve uma reação a essa minha ação, né, que é a interatividade. Esse processo de ação e reação, esse tempo, a gente chama de tempo de latência, e ele precisa acontecer em tempo real para que a aplicação seja realista, né? Se não acontece aquele famoso delay, a aplicação fica travando e a nossa realidade não é assim, né? A nossa realidade é em tempo real. Então, essa aplicação precisa funcionar de forma rápida e eficiente. Em relação, então, em relação à imersividade, como eu comentei, a realidade virtual ela pode ser imersiva, ela pode utilizar equipamentos especiais de imersão, mas ela não precisa necessariamente ser assim. A gente tem classificações como realidade virtual semi-imersiva, não imersiva, que utilizam equipamentos mais simples, né? E um bom exemplo disso são os jogos digitais que a gente tem hoje, que às vezes a gente utiliza através de um computador, né, um teclado, um mouse e uma tela, mas são aplicações extremamente imersivas, a gente se sente extremamente presente naquele ambiente. Então essa imersão ela pode acontecer de diferentes formas sem o uso desses equipamentos. Aí aqui são só alguns exemplos, né, de equipamentos mais avançados de imersão, como os óculos estereoscópicos, que são os mais populares, desde os modelos mais complexos até os mais simples, que a gente pode utilizar com o próprio telefone. Luvas ápticas, para a questão do tato. Sistema Cave, onde ao invés de a gente visualizar o ambiente no óculos, a gente visualiza em telas, né, para que a aplicação fique mais realista. E existem outros tipos, hoje a gente já tem até roupas e equipamentos bem mais avançados, né? E o que a gente vai ver, então, em relação a esses ambientes virtuais 3D interativos, que são a base dessas aplicações de realidade virtual e aumentada, são os modelos geométricos, né? A gente tem ambientes que são compostos por modelos geométricos para formar esse cenário tridimensional, e como esses modelos são feitos, a forma, né, como é feita a geometria, a topologia, a textura, isso influencia nesse tempo de reação, nesse tempo de processamento do sistema. Diferente dos renders que a gente está acostumado a fazer na arquitetura, são imagens estáticas, então não importa se eu botar um modelo super pesado, eu aperto o botão para renderizar, pode ser que demore, mas vai funcionar. Mas nas aplicações de processamento em tempo real, a gente precisa que o modelo seja renderizado em tempo real. Então esse modelo tem que ser bem otimizado e é justamente o que a gente vai ver, né? Como otimizar esses modelos. Então, aqui só para ilustrar, né, esse processamento em tempo real, a gente tem aqui o usuário, o hardware de entrada, que é onde a gente vai executar essa ação no ambiente virtual. Né? Esse ambiente virtual, nem sempre ele é feito por Game Engine, mas geralmente é feito, que são softwares para o desenvolvimento de ambientes virtuais interativos. Foram feitos para desenvolver games, mas eu posso desenvolver qualquer tipo de aplicação, como a Unreal e a Unity, que são softwares bem potentes, então a gente consegue realizar uma programação bem complexa. E a gente tem os hardwares de saída, que é onde a gente vai ter essa reação do sistema. Ok, bom, tudo certo até agora? A gente vai para a parte de modelagem geométrica. Então, só para a gente entender, os modelos geométricos, eles são compostos por vértices, né, os vértices, as arestas, que são as edges, as faces, e juntando isso, né, a gente tem o modelo 3D. Isso é bem importante porque em softwares como o Sketch, o Revit, o ArchiCAD, a gente não tem controle de todos esses elementos do modelo. Em softwares como Blender, 3D Max, Maya, a gente tem um controle de todos esses elementos, então a gente tem uma possibilidade de modelagem bem mais complexa.
Bom, quando a gente junta, no mínimo, 3 vértices, a gente tem uma face, né? É a face mínima que a gente pode ter, que a gente chama de polígono. Então, a gente tem um polígono de 3 lados, que a gente chama de tri, 4 lados, que a gente chama de quad, e n-gon, que seria, né, 5 lados para cima, né? N é o número de lados. Uma questão importante é que para o computador, na verdade, tudo é triângulo. Porque um quad, na verdade, são 2 triângulos juntos e qualquer n-gon pode ser dividido em triângulos. Então, quando a gente trabalha com softwares como software de fotogrametria, como o Game Engine, que trabalham com esse processamento em tempo real, o computador triangulariza tudo. Porque para ele tudo é triângulo, né? Na verdade, o quad e o n-gon são formas da gente visualizar a geometria de forma mais fácil e trabalhar de forma mais fácil. Mas o computador é tudo triângulo. Então, essa é uma questão importante que a gente vai ver depois na parte prática, quando a gente estiver trabalhando com os modelos, né? Porque dependendo da forma como essa triangularização do meu polígono for feita, isso pode alterar a minha geometria. Então, esse é o cuidado que a gente precisa ter. Aqui são alguns exemplos de modelos geométricos, né, em wireframe, onde a gente tem só vértices e arestas, modelos de superfícies, que são modelos que eles não são completamente fechados, né, a gente tem só essa casca da volumetria, e o modelo geométrico sólido, que daí seria um modelo completamente fechado. E os modelos de nuvem de pontos que a gente vai trabalhar, que são gerados por fotogrametria ou por escaneamento laser, que são modelos onde a gente tem vários pontos, né, que se referem a uma parte daquele objeto no espaço tridimensional. Outra questão importante que a gente vai ver bastante é a topologia. Topologia, de forma bem resumida, seria a nomenclatura que a gente dá para a forma como esses polígonos, né, como essas faces do modelo são estruturadas e são organizadas. E essas propriedades, elas não são afetadas por mudança da forma. Então, o que isso significa? Eu tenho aqui, por exemplo, 2 objetos diferentes, né? Um cubo e uma esfera. Eles têm formas, geometrias diferentes, mas eles têm topologias idênticas. Ambos são malha quadrangular, regular, né? São malha quad, tem uma malha certinha, regular. Então, são modelos diferentes com topologias idênticas. A propriedade da malha, que a gente chama de mesh, né? Cada polígono é um mesh. As meshes desse modelo, elas são idênticas. E nesse outro exemplo a gente tem o contrário, a gente tem geometrias idênticas, né, formas idênticas, mas a topologia deles é diferente. Um a gente tem uma malha triangular, regular, e no outro a gente tem uma malha quadrangular. Por mais que para o computador tudo seja triângulo, mas a forma como a gente trabalha no software de modelagem, né, a gente tem essa diferença de quadri para tri. Outra questão importante é em relação à quantidade de polígonos, que influencia na capacidade de processamento da nossa aplicação. A gente chama de modelos high poly, os modelos que têm uma alta quantidade de polígonos, que a gente diz que eles têm uma alta densidade, que são modelos bem, digamos, pesados, que a gente precisa para ter uma geometria mais certinha, mais orgânica, mais redondinha. E low poly, aqueles que são os modelos mais simplificados, né? Que tem uma menor quantidade de polígonos, que são mais simples, com uma geometria mais simples. Lembrando que essa classificação ela é relativa, porque um modelo que para mim é low poly, né, simples, tem pouca quantidade de polígonos para uma aplicação que vai ser feita no computador, para uma aplicação no celular, que é um dispositivo com uma capacidade de processamento bem menor, esse modelo pode ser high poly. Então, não existe uma quantidade de polígonos que defina se o modelo é high ou low poly, né? É só uma forma da gente classificar o nosso fluxo de trabalho em relação ao nível de detalhe dos modelos da nossa aplicação. Então, aqui é um exemplo de um modelo que foi feito de um baú com 7.000 polígonos, que é o modelo low poly, que é a base, e depois a gente vai aumentando a densidade dos polígonos de cada objeto, de cada elemento, para obter o modelo high poly, onde a gente consegue trabalhar esses detalhes, né? Porque quanto mais simples for a minha geometria, quanto menos polígonos, menos definição tem, né? Essa minha forma. Em relação, então, à reestruturação da topologia, dessa malha do nosso modelo, a gente tem várias formas de trabalhar, né, e de chamar esses processos. Um deles é a subdivisão ou refinamento, que é quando a gente tem um polígono mais simples, low poly, a gente vai aumentando a densidade da malha, vai subdividindo, né, as faces, as meshes, para aumentar a quantidade de polígonos desse nosso modelo, de forma a ter um modelo que eu consiga trabalhar melhor os detalhes. Aí aqui a gente tem um exemplo de um modelo que ele era low poly. Aqui a visualização sólida, e aqui a visualização do modelo sólido com wireframe, com a malha, né? E aqui o modelo high poly. Então, a gente vê aqui que a geometria não está tão redondinha, tão certinha. Para que eu tenha essa geometria bem fina, eu preciso aumentar a quantidade de polígonos do meu modelo.
E a gente tem um processo inverso, que existe uma discordância também na literatura e na prática em relação a essas tecnologias, então eu estou trazendo aqui a conclusão que eu cheguei, né, na minha pesquisa do mestrado em relação a esses processos. Mas, de forma resumida, a retopologia seria o processo de reestruturação da topologia, sempre buscando diminuir a quantidade de polígonos para obter um modelo low poly mais otimizado. Então, aqui é o processo inverso, né? Eu tenho um modelo de alta densidade, eu vou diminuindo até obter um modelo mais simples. E existem diferentes formas da gente trabalhar essa retopologia. Normalmente, os softwares de modelagem geométrica como Blender, 3D Max, Maya, eles têm ferramentas que possibilitam que a gente possa reduzir a quantidade de polígonos de forma automática. Geralmente, essas ferramentas são chamadas de decimação ou de remesh, né, remeshing, que seria para reduzir, então, a quantidade de polígonos, procurando manter a silhueta sempre, né, podendo ser alterada a topologia, de quadro para tri. A diferença aqui é que a gente não tem um controle grande da topologia. A forma como o software vai reestruturar essa minha malha e reduzir a quantidade de polígonos é o software que decide. Eu tenho alguns controles de parâmetros que eu posso fazer, mas a forma como a malha vai organizar é o software que faz, né? Então aqui a gente tem o modelo High Poly, que foi aplicado, né, uma ferramenta de decimação para diminuir a quantidade de polígonos. Outro processo bem comum nesse fluxo de trabalho é a retopologia manual, que seria a mesma coisa, reduzir, né, a quantidade de polígonos do nosso modelo High Poly, só que ele é feito de forma manual. É um processo bem mais custoso, onde eu vou desenhando polígono por polígono, face por face, né? Eu vou fazendo a cópia de cada polígono e eu vou fazendo isso em cima dessa malha densa. Esse processo é bastante utilizado, geralmente, para modelagens mais orgânicas, mais complexas, como personagens, porque as pessoas precisam ter um controle do fluxo dessas arestas, da forma como essa malha vai se organizar em partes como olho, nariz, boca. Então, para eles é mais fácil fazer isso na mão e ter esse controle da topologia do que utilizar as ferramentas de decimação automatizadas, né? Mas é um processo bem mais complexo. E uma técnica bem popular para quem trabalha com aplicações de processamento em tempo real, que é que a gente vê na maioria de jogos e principalmente em aplicações de telefone, né, de dispositivos móveis que tem um processamento bem menor, uma capacidade de processamento menor, é o Baking Map, que é uma técnica que nos permite extrair a geometria do modelo High Poly em forma de Normal Map, né, que é essa imagem aqui, e aplicar no modelo Low Poly. Então, eu tenho aqui o meu Low Poly com 32 polígonos, que a gente vê que é uma geometria bem simples, e o meu High Poly que eu gerei com fotogrametria, que tem mais de 1 milhão de polígonos, é um modelo bem pesado, eu não tenho como utilizar isso aqui na minha aplicação de realidade virtual e aumentada. Então eu posso realizar o Baking Map, onde todas essas propriedades, né, das normais das faces são convertidas nesse Normal Map, e eu aplico isso no modelo Low Poly. Então aqui a gente tem a visualização do Low Poly com o Normal Map, que dá pra ver é igual ao High Poly. A diferença é que se eu me aproximar desse objeto, eu vejo que a geometria não tá modelada, né? Só uma ilusão de textura, mas funciona bastante. E outra questão que a gente vai ver também, importante, que a gente vai trabalhar, é o mapeamento de textura UV, que é a forma como a gente trabalha a parte de textura nesses modelos, né? A gente tem um modelo que ele é tridimensional, mas para que a textura seja aplicada de forma correta, eu preciso realizar o processo de unwrap, que seria, digamos, desembrulhar essa malha, né? Deixá-la planificada, porque a textura que a gente vai aplicar, ela é uma imagem 2D. Então, eu preciso transformar esse meu 3D em 2D, que a gente chama de UV Map, né? Um mapa de texturas. E aqui, nesse 2D, eu vou aplicar as texturas para que ela fique de forma correta no meu modelo 3D. Normalmente a gente faz... esse é o processo que o computador utiliza para texturizar em qualquer programa, só que em alguns programas a gente não tem esse controle tão avançado, né? Então a gente acaba não vendo e não alterando esse processo. Então o modelo que a gente vai trabalhar na parte prática é essa estátua. Como a gente tem muito pouco tempo, né? A gente selecionou um modelinho simples, e a ideia é que vocês entendam o fluxo de trabalho. Quem nunca trabalhou com Blender e tem um pouco de dificuldade, não tem problema, vai acompanhando. A gente disponibilizou no Drive os arquivos com algumas etapas já concluídas, quem quiser pegar e continuar dali. Mas a ideia o principal, né, é pegar essa lógica do como que... por que tem que ser feito, quais as formas de possibilidade de ser feito, e depois vocês podem praticar mais. Mas quem puder ir acompanhando agora é interessante. Alguma pergunta até agora? Ou a gente pode ir para a parte prática? Tá tranquilo.
Tá, beleza. Então a gente tem aqui a nuvem de pontos que foi gerada, né, a esparsa e a densa, que foi gerado no software de fotogrametria, e o modelo de malha TIM, que é o modelo de malha triangular e irregular, que basicamente são esses pontos da nuvem conectados, e eu tenho o meu modelo de superfície. Só que esse modelo que a gente gera por fotogrametria ou por laser scanning, ele é sempre muito pesado, com uma malha extremamente complexa, então a gente precisa otimizar esse modelo para aplicação em tempo real. Então, por questões de tempo do minicurso, eu vou só mostrar como que a gente pode fazer isso de forma rápida, e depois a gente vai para o segundo workflow, que é o que a gente vai fazer mesmo, que seria a modelagem a partir da nuvem de pontos. Então, a gente vai modelar no Blender utilizando a nuvem de referência para obter o modelo low poly. Esse modelo low poly, gerado por esse método de modelagem interativa, ele normalmente é bem mais otimizado do que a gente aplicar processos de decimação na malha triangular irregular, né? A gente vai ver isso ali no Blender depois. E aí, por último, a gente vai fazer o mapeamento de textura desse modelo, finalizar e exportar ele para aplicação de realidade virtual e aumentada. Então, só para ilustrar aqui, né? A gente tem um modelo geométrico de malha TIM, High Poly, que vai ser inserido no Blender. Eu vou mostrar, né, como que a gente edita e otimiza essa topologia. E depois, uma opção que a gente tem, se a gente não quiser realizar esse mapeamento de textura ali, abrindo a malha, porque é um modelo de malha triangular irregular, é um pouco surreal texturizar na mão esse modelo. Então, uma opção que a gente tem, que é um fluxo de trabalho bem interessante, é inserir novamente esse modelo no software de fotogrametria para que ele faça esse mapeamento de textura de forma automática. Então, esse workflow que funciona bastante. Por mais que a malha triangular irregular ela seja irregular, seja um pouquinho estranha, com a aplicação da textura a gente tem um resultado bem interessante no final. E o Workflow 2 foi o que eu identifiquei melhores resultados no meu mestrado, onde a gente realiza a modelagem manual do zero. E a gente pode fazer isso com base na nuvem de pontos, né? Ou com base em imagens, com base na própria malha TIM. A gente gera, então, um modelo do zero e depois a gente realiza o mapeamento de textura na mão mesmo, abrindo, né, a UV. Que é o que a gente vai fazer. Então,